Certo, caiu, eu apresento, Pedro. Já está um tempinho. Vocês estão ouvindo um... Caiu, eu apresento, Pedro. Olá, pessoas. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos puxar a cadeira, vamos pegar uma água, que hoje a conversa vai ser bem produtiva. Estamos aqui com o professor Bruno Pérez e a professora Sara Zimmermann. E hoje a gente vai falar um pouco, saiba como a estratégia de inbound marketing irá acelerar os seus resultados. Vai ser uma conversa muito legal. Se vocês tiverem dúvidas também, vão colocando aí no chat, que no final da palestra em si, da live em si, eles vão responder essas perguntas. Tudo bem? Só um tempinhozinho. Uns 2 minutinhos aí para todo mundo se acomodar, pegar aquela água, pegar o caderno, quem ainda não pegou o caderno. Vai ter muita coisa legal para a gente aprender e anotar hoje. Eu acredito que as pessoas já pegaram o seu caderno, sua água. Vamos começar. Professor Bruno Pérez, professora Sara Zimmermann, a palavra com vocês. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui nessa terça-feira à tarde. É um prazer estar aqui com o professor Bruno Pérez, que vai ser o professor aí desse grande curso sobre inbound, que cá entre nós, gente, está imperdível. Aproveitem, por favor. Bruno, gostaria de se apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Vejo alguns nomes conhecidos. Sejam bem-vindos. Olá, Diná. Olá, Sara. Um prazer falar com vocês, um prazer estar aqui. Eu sou Bruno Pérez, trabalho com inbound, com marketing digital, comunicação digital, desde 2002, passando por diversas áreas, por alguns lugares. Passei pela Discovery Channel, Accor Hotels, Groupon, iFood. E os últimos 10 anos no terceiro setor, trabalhei na Unicef, trabalhei na Agência de Refugiados da ONU, e sou professor de comunicação e marketing digital desde 2008, dei aula no Senac, desde 2018 eu estou na SPM, onde eu sou coordenador acadêmico e também professor de alguns cursos na área de comunicação e marketing digital, e também sou professor na pós-graduação da FIA, então, sempre voltado para esses temas de comunicação, mídias sociais, comunicação digital e todos os canais digitais. Então, espero poder tirar muitas dúvidas sobre esse curso. Esse curso surgiu de um bate-papo muito interessante entre a SPM e o pessoal da Alumia, da RD Station, e aí a gente veio com essa ideia, e foi muito legal, deu certo, o curso está confirmado, ele começa nesta sexta-feira, mas eu já vocês falarem um pouco, depois eu falo mais do curso. Esse sou eu, então sinta-se à vontade para mandar perguntas, não só para mim, porque eu sei que a Sara tem um currículo legal também. Se apresenta aí, Sara, que eu já fui lá ver, e a Sara é top. Será que a Sara caiu? Ah, voltou. Pronto, rolou um delay aqui. Voltou, rolou um delay. Então, obrigada, Bruno, é um prazer. Pessoal, também trabalho com projetos de marketing digital e vendas nacionais e internacionais. Nos últimos 15 anos, tem uns projetos aí bem interessantes nos mais variados segmentos. Também sou professora, então também sou professora USP, SPM, Exanc, Unip, Senac, de graduação e de pós-graduação. E acabei me especializando bastante assim, nos funis de marketing, né? E um dos grandes conhecidos aí, um dos queridinhos, é o funil de inbound marketing que a gente vai explorar hoje. Bruno, só para confirmar, né? Já é essa semana, sexta-feira, sábado e no dia 9. Então, galera, ainda dá tempo de se inscrever, um curso 100% online, ao vivo, com muito conteúdo bom. Bom, vamos lá. Eu queria começar esse papo tomando a liberdade aqui, Bruno, e aí, o que é o inbound marketing?
Boa. O que é o inbound, né? Uma metodologia que já existe há algum tempo, mas foi ganhando mais fama nesses últimos anos, dado a sua praticidade, comparado com alguns canais que a gente conhece na comunicação digital, e acho que principalmente por causa da sua versatilidade, né? A gente consegue aplicar esse tipo de funil de marketing em qualquer setor, em empresas de pequeno, médio ou grande porte. Achei interessante que a Sara trouxe, né, esse tipo de funil, e é maravilhoso isso, porque eu vejo muitas pessoas definindo o marketing como, na verdade, só a descrição do funil de inbound. Então, foi muito legal que ela começou com isso, porque existem muitos outros tipos e métodos, metodologias dentro da comunicação e marketing digital. Existem também muitos outros tipos de funis. E o principal esse tipo de funil não é marketing em si, é apenas uma metodologia prática de custos variáveis e flexíveis. Pode ser, né, já implementamos funis de altíssimo valor agregado, mas também de custo muito alto, e ao contrário também, funis que dá para serem implementados de forma gratuita, se você utilizar algumas ferramentas. Então, é uma metodologia muito versátil por causa disso. Ela surgiu, o nome oficialmente surgiu em 2009 com Brian Halligan e Dharmesh Shah, que são os fundadores da HubSpot, que acho que muitas pessoas devem conhecer, uma ferramenta que foi criada justamente para embasar essa metodologia que eles nomearam de inbound, naquele livro lá, Inbound Marketing, né, seja encontrado com Google, as mídias sociais, lá em 2009, tem em português. É um livro bem legal, onde eles dão esse nome. Livro excelente, Bruno. Ótima dica. Bem legal, né? É um livro bem legal, onde eles trazem esse nome, Inbound, para o mundo atual. Eles reinventaram a roda? Não. O funil de vendas existe aí desde que o mundo é mundo. Existe no marketing aí, pelo menos desde os anos 60, com várias etapas que são fundamentadas por muitos outros setores. Mas trazer esse funil em etapas um pouco mais simples, mais ensináveis e aplicáveis, foi algo que realmente foi uma novidade, e o Halligan e o Shah trouxeram isso de uma forma muito, muito bacana. Outra coisa também, utilizar essas ferramentas nesse formato era algo completamente... eles inventaram tudo? Também não, mas a forma como eles agregaram tudo, né, costuraram tudo, foi realmente inovadora, se utilizando o melhor de cada um dos canais, de você explorar de uma forma muito profunda e simples os buscadores para que seu conteúdo seja ali indexado e você atraia mais clientes, e utilizar ferramentas específicas voltadas, né, focadas em conversão. Então, o inbound se define como um conjunto de práticas que atraem de forma voluntária clientes em potencial e tem um foco em conversão. Então, importante aí a palavrinha, né, de forma voluntária, onde inicialmente o inbound não se promovia no ponto de utilizar ferramentas de prospecção, o que os autores chamam de práticas intrusivas, né? E eles também nomeiam como outbound. Importante dizer também que esse nome outbound não é um nome aceito academicamente, é um nome que os autores deram a tudo que não era inbound. Está tudo bem, está tudo certo, a gente entende, está tudo bem. E acho que tem a palavrinha, né? Atrair voluntariamente, ou seja, você utilizar ferramentas para que quando as pessoas procurem sobre o seu produto, seu nicho de mercado, ou até mesmo sua empresa, elas encontrem ferramentas que foram desenvolvidas com foco em realizar uma conversão, e não uma conversão direta, ou seja, uma venda, e sim em trazer pessoas que vão se mostrar interessadas com o seu produto, que nós chamamos de lead, né? Então, o lead é aquele visitante que ele não é mais um visitante nem um consumidor ainda, ele está no meio do caminho ali. Ele já demonstrou um certo interesse. Então, o inbound capta essas pessoas, as ferramentas de inbound, com a intenção de convertê-las. Perfeito. Eu vou até tomar liberdade aqui de complementar e falando assim, que eles, lá nos Estados Unidos, né, a gente fala que a casa do inbound é lá em Boston, onde fica a HubSpot, eles têm até o maior evento de marketing digital assim, do mundo acontecendo lá. E eles aproveitaram muito uma onda de empreendedorismo muito forte nos Estados Unidos e focaram muito na educação do público. Então, como o professor Bruno disse, né, eles não reinventaram a roda, mas eles tangibilizaram e trouxeram uma estratégia muito mais fácil.
E daí a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, com resultados digitais, com a RD Station, que está aqui com a gente no curso, especificamente, fazendo o mesmo trabalho muito bem feito aqui no Brasil. Então, não apenas oferecendo um software de automação de marketing, mas também ensinando, evangelizando todo o público a trabalhar com estratégias de inbound marketing. E vou pegar um gancho aqui, Bruno, quando você fala de conversão, né, que eu acho que isso é bem importante. A gente vai falar logo mais para o pessoal sobre as etapas do inbound marketing, mas especificamente, né, muita gente associa conversão diretamente com vendas. E aqui a gente vai trazer a conversão como alguma ação que o usuário fez, com alguma, e daí o professor Bruno ele trouxe a questão, o visitante se transformou num lead. Então, por exemplo, ele se cadastrou na sua newsletter, ele fez download de algum material rico, seja qual for a chamada especificamente, mas que tome a ação do usuário, nesse momento em que ele deixa de ser um visitante e se torna um lead, ou seja, um prospect, ou seja, um cliente em potencial, ele está mais próximo de comprar de você. Mas a gente não necessariamente está fazendo a venda ali. Então, a gente tem uma das etapas, inclusive, do inbound marketing, é a conversão, a etapa converter. Bruno, o que você acha da gente explorar aí cada uma das etapas? Que o funil é bem conhecido, né, com etapas fixas, que cá entre nós eu acho que a gente pode dar também uma mexida nas etapas para quem estiver um pouquinho mais avançado. Mas a gente tem 4 etapas bem importantes. Não, vamos nessa. Eu acho que é importante falar das etapas principais e é importante falar também que elas não são obrigatórias, elas não são imutáveis, a gente pode acrescentar outras etapas, existem funis que colocam outras etapas, mas os processos aí, quase, né, no começo, meio e fim, eles acabam existindo sempre. Então, vamos nessa, pode introduz aí, vamos lá. Perfeito. Então, pessoal, a metodologia de inbound tem 4 principais etapas. A primeira delas é a atração, a fase de atrair, em que nós vamos transformar desconhecidos em conhecidos ou em visitantes. Então, as pessoas, por exemplo, têm algum tipo de problema, vão buscar uma solução, seja no Google, seja nas redes sociais, e se deparam com uma empresa com conteúdo interessante, um conteúdo relevante, que ajudaria a resolver esse problema ou entender um pouquinho melhor esse problema. Então, a etapa de atração é transformar alguém que nunca ouviu falar de você em um visitante, a pessoa que passa a ter um contato com a tua marca de certa forma. E daí a gente tem várias estratégias de marketing digital que o professor Bruno vai explorar aí no curso, do que fazer em cada uma das etapas, tá? Que eu acho que é uma dúvida bem válida. O professor quer comentar? Não, é isso. E é importante na parte de atração, quando a gente fala, por exemplo, na atração voluntária, é importante que aí a gente pode utilizar técnicas de outras metodologias, como marketing de conteúdo, e você explorar principalmente nos conceitos estratégicos de mídia, como a gente tem a mídia paga, a mídia proprietária, a mídia ganha. Então, explorar, por exemplo, muito a sua mídia proprietária. Todas as visitas que você já tem de uma forma orgânica no seu site, ou no seu blog, ou até nas suas redes sociais, você pode encaminhar sempre com um link para a próxima etapa que a Sara vai comentar. Então, você utiliza as suas outras formas aí de captação que você tem de forma orgânica, sem que você faça um investimento, por exemplo, que utiliza bem o termo atrair de forma voluntária, né? Atrair voluntariamente, então, seu site, blog, redes sociais. E aí, entra o ponto de você, quando a gente fala na própria definição do que é inbound, um público específico. Então, você saber quem é o seu público-alvo para você criar conteúdos que vai atrair essas pessoas, que vai gerar interesse. Esse interesse também pode ser usado numa segmentação para fazer um disparo de newsletter para uma base sua. Enfim, tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas nessa etapa de atração. Perfeito. A segunda grande etapa aí é a conversão, e daí por isso que a gente fez questão de explicar que a conversão não necessariamente é a venda. Nessa etapa aqui, a gente vai transformar um visitante em um lead, em um cliente potencial. Aquele, como eu já falei alguns minutinhos antes, aquela pessoa que mostrou que tem um interesse. Então, entre todos os visitantes ou todas as pessoas que tiveram contato com a tua marca, o lead é aquele que falou, opa, tenho um interesse a mais, quero saber um pouco mais sobre isso. E pensando aqui, né, no funil original de inbound, acho que é importante dizer que se a gente está falando no mercado B2C, Business to Consumer, a etapa de conversão ela pode estar muito próxima da próxima etapa, que é a etapa venda. Mas se a gente está falando, por exemplo, de um mercado B2B, Business to Business, a gente pode ter diversas conversões. E daí que a gente também traz, é daí que vocês ouvem
termos, né, que são bem conhecidos, como qualificação de leads, nutrição de leads, tudo isso acontece nessa etapa da conversão ou ao longo das diversas conversões que vão acontecendo até o cliente, que não é mais visitante, que se tornou em lead, ele vai se tornando cada vez mais interessado, né, ao longo de um funil, ele se torna cada vez mais interessado para que ele vá para a terceira etapa, que é a venda, quando o lead se torna um cliente. Quer complementar, Bruno? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que você foi perfeito. Vou trazer outros pontos aqui, né? Esse ponto de conversão, também chamado de engajamento em alguns funis, ou às vezes tem os dois, né? Ali, e assim, a ideia sempre é exatamente essa que a Sara trouxe. A construção dessa página de conversão, chamada de landing page, então vem de land, de aterrissar em inglês, é uma página de chegada. Tudo que você usou para atração, ela vai chegar no mesmo lugar, por isso um funil também. Então, essa página é uma página que é preparada com esse objetivo. Então, o copy, que é o quê? O texto das páginas, os títulos, o CTA, que é o chamado para ação, né? Vem do inglês call to action, ele é preparado e pensado para que a conversão aconteça. Então, são os botões, temos a descrição do produto, esse conteúdo rico. Esse conteúdo rico é o quê? Esse conteúdo rico é o que vai levar esse contato, né, esse visitante que chegou nessa página, a se tornar um lead, que nem a Sara comentou. E aí ele pode ser uma série de elementos diferentes. Tem o mais comum, que é o e-book. A gente já sabe que 98% da audiência digital do Brasil assiste vídeos todos os dias, então tem muito conteúdo rico, que é uma masterclass, uma live como essa, por exemplo, um mini curso, um podcast, um infográfico, uma tabela, uma ferramenta. Então, qualquer tipo de conteúdo relacionado ao seu produto, ao seu serviço, que pode trazer uma experimentação sobre uma metodologia, sobre alguma coisa que você vai vender, ou que tenha a ver com resolver um dos problemas da sua audiência. Então, essas são algumas práticas, são várias aí, que a gente pode implementar para facilitar a conversão dentro desse funil aí e levar, de fato, para outros momentos, né? Perfeito. E daí vem a questão que o Bruno já trouxe, né, da importância de conhecer o seu público-alvo. Então, você só vai conseguir criar conteúdo que realmente seja valorizado pelo público, e até discussão de qual formato de conteúdo, isso definido conhecendo muito bem a tua persona. Bom, e daí a venda em si, gente, lembrando que a gente tem os mais variados canais para a realização de vendas, né? Então a gente está falando desde uma venda offline, que acho que é importante lembrar aqui, e daí a gente está falando de diversos canais de vendas online. A gente pode estar falando de um aplicativo, de um e-commerce, de um marketplace, de um social commerce, ou a gente está cada vez mais, né? As empresas, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo uma grande movimentação para que as empresas se tornem cada vez mais multicanais, né, ou omnichannel, então oferecendo diferentes pontos de contato para o cliente, para o usuário, para que ele decida qual ponto ele quer ter o contato e em qual ponto ele quer realizar essa transação. É claro que a gente não está falando, de novo, né? O Bruno comentou lá no começo, pode ter um funil e pode ter uma estratégia com altíssimo investimento e também um funil com baixo investimento, né? Com menor investimento, vamos dizer assim. Então, não necessariamente você também vai conseguir atender em 100% desses canais. Mas aqui a gente tem que ficar de olho na etapa de venda, de estar preparado para oferecer a melhor experiência possível e sem qualquer tipo de barreira ou interrupção, para que o lead ele realmente consiga fazer essa transação entre se tornar um lead, de um lead para um cliente. E isso aí eu vou até usar uma pergunta que o Leonardo Oliveira trouxe aqui no chat, né? Que ele pergunta: o processo de inbound precisa necessariamente um CRM para ser aplicado? Para quem da audiência não conhece a sigla, né? CRM, Customer Relationship Management, que é um software de gestão de relacionamento com os clientes. Ou, como a Sara trouxe aí, esses leads. A Sara comentou em algum momento, o lead entra na sua base e ele vai recebendo mais informações. Esse relacionamento com o lead, no mercado a gente fala também esquentar o lead, né? Aquecer o lead, tem vários termos aí que vocês vão ouvir. E é justamente esse momento aí também que a Sara disse, para a gente levar dessa conversão, que o pessoal baixou esse conteúdo rico, até a conversão que pode acontecer em diversos canais. Ter um CRM, Leonardo e todos, é importante porque justamente ele vai trazer de forma mais assertiva essas informações sobre o meu lead. Por exemplo, quantos e-mails ele abriu que eu mandei para ele, ou se eu mandei um WhatsApp, ele respondeu ou não, se ele viu um vídeo meu, se ele também me segue nas redes sociais, se ele visitou meu site,
se ele já demonstrou interesse por algum outro produto ou algum outro funil em algum momento. Então, o CRM é um ponto importante na estratégia de inbound, e digo mais, eu acho que é o principal diferencial de quando essa metodologia ganhou vida, de você unir esses softwares, né? O CRM era muito utilizado em programas de fidelização no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e ele não era utilizado nesses canais de captação ou nos canais digitais de uma forma assim tão ampla. Então, foi a primeira vez que algo que não é novo, né? Não foi aqui o pessoal de comunicação que inventou, criou o CRM, muito mais o marketing de relacionamento que trouxe o desenvolvimento desse software, que passou a ser utilizado com foco em uma conversão e não numa recompra, e não num aumento de regra de relacionamento. Então, eu acredito que o CRM em si ele é imprescindível para que uma estratégia de inbound possa acontecer de uma forma assertiva. Mas nós temos vários softwares que eles não chegam a performar como um CRM, algumas ferramentas gratuitas, aí, elas não chegam a ser um CRM robusto e caro, mas elas têm pequenas funções. Eu acho que a gente pode chamar de uma evolução daquele antigo CRM, daqueles CRMs enormes e tal. E tudo isso, todas essas ferramentas ou esses processos levam para esse ponto da venda de fato, que pode ocorrer em diversos canais. E hoje em dia elas ocorrem em diversos canais, que nem a Sara comentou. Então, complementando essa parte aí. Legal, Bruno. Inclusive a própria RD, né? Ela trazendo aí o software de automação de marketing, que é o RD Marketing, eles trazem o CRM, RD CRM, com um valor aí bem acessível. Estou com 2 clientes que estão testando e estão ficando muito satisfeitos aí com o software. Lembrando, então, que no mundo ideal, tá, se a gente usar as ferramentas corretas, a gente vai conseguir administrar esse funil e monitorar esse funil em todas as suas etapas. Quando eu não tenho um CRM, eu deixo de monitorar algumas etapas ali importantes. Principalmente se a venda não é 100% automatizada, por exemplo, conteúdo orgânico, marketing de conteúdo que levou alguém para o meu e-commerce, a pessoa se inscreveu no meu e-commerce para receber mais informações, de repente leu o e-mail marketing, se tornou um lead nesse momento, realizou uma compra e vai recebendo e-mails automatizados a partir daí. Nesses casos, a gente consegue em função de 100% em função dessa automação como um todo, a gente consegue monitorar. Mas muitas vezes, é uma das grandes dores dos profissionais de marketing hoje, a gente consegue monitorar muito bem a atração, a gente até consegue monitorar muito bem a conversão, mas sem um CRM, muitas vezes, a gente deixa de ter os dados que a gente precisa para realmente monitorar a venda. Então, fica aí um insight para reflexão. E daí, depois Por favor, Bruno. Não, eu ia devagar, acho que é melhor que você mantenha aí. Você me mantém no rumo, senão eu não paro de falar. Tá bom. Então, a gente falou das 3 etapas, a gente atraiu, a gente converteu, nós vendemos, e o inbound traz aí a proposta de vamos encantar, a proposta do encantamento. Existem algumas traduções diferentes, não é importante qual a palavra que a gente usa, mas a gente quer transformar um cliente em não só um cliente que fica em casa, mas um cliente que se encante com a marca, que engaje com a marca, que passe a indicar para os seus amigos. E isso também foi pegando aqui o gancho, né, do Bruno, quando ele trouxe a história para a gente, né, tanto do inbound, tanto também do CRM aí de década de 90, as empresas estavam por muito tempo deixando de lado a importância do encantamento. As empresas estavam focando muito sempre em trazer novos clientes e não necessariamente manter os clientes dentro de casa. E com o inbound a gente percebe essa nova movimentação. Então, o funil não acaba quando eu vendo. Eu preciso continuar caprichando na experiência desse cliente para que ele se torne um cliente encantado, um cliente engajado. E daí que a gente vê, inclusive, novas áreas aparecendo, como experiência do cliente, Customer Success, Customer Experience, enfim, que a gente tem aí, inclusive, softwares agora focados somente no encantamento, mas... Enfim, acho que é legal que o Inbound trouxe essa reflexão. Olha, galera, a gente não está falando só de atrair, a gente não está falando só de direto vender, a gente provavelmente vai passar pela etapa de conversão, mas depois de vender, o trabalho não termina aí, a gente tem muito o que fazer. E daí a gente tem uma infinidade de ferramentas e iniciativas que a gente pode explorar dentro do marketing digital. E é legal que nesse ponto que a Sara trouxe, de novo, o CRM é fundamental, né, Sara? Para poder eu compreender o comportamento do consumidor depois que ele já fez a compra ali dentro do meu sistema. Às vezes, se você tem um sistema de
por exemplo, aulas offline, e aí o cara fez a compra online, o cliente fez a compra online, você também consegue imputar informações offline nesse sistema para que esse sistema faça um disparo de e-mails, uma promoção, enfim, tem uma série de ferramentas. Então, é importante esse CRM que a gente comentou, também é muito importante nessa parte. Ele vai até esse CRM, vou dar uma pitadinha de um pouco mais avançado, né, Fábio? Você me corrige, me segura e me completa, e me ajuda. Mas dá para pegar informações das pessoas que mais se engajaram com os meus conteúdos depois que realizaram uma compra e criar um perfil, um público customizado, né, uma audiência customizada lá no Facebook e no Instagram para fazer um anúncio, por exemplo, um remarketing para fazer um tipo de anúncio. Aí a gente entra em partes onde a gente vai utilizar diversos canais em todas as etapas do funil para poder aumentar a conversão. Então, e cada etapa que você falou, né, dá para fazer um montão de coisa, né? Isso que é muito legal no inbound. É isso mesmo. E, então, diferentes canais que a gente usa em diferentes etapas. E eu acho que isso puxa o gancho para a pergunta da Andrea, Bruno. Qual a diferença de inbound e performance? André, hoje, né, no Brasil, assim, houve uma popularização da palavra performance para tudo que é relacionado à mídia paga. Então, se a gente está falando de... entendendo que é disso que você está falando, tá? Porque performance pode ser, assim, um site que performa bem, tem um SEO legal e não necessariamente tem uma mídia paga, mas performance a gente está falando aqui muito de mídia paga, que lá no começo, até na discussão entre inbound versus outbound, houve uma discussão bem importante de, aí, vale usar mídia paga para atrair na primeira etapa do inbound? E a gente usa hoje tranquilamente, né, porque a gente adapta aqui as estratégias. Poxa, a pessoa visitou meu site, mas não se converteu. Posso voltar com uma estratégia de performance, com o próprio remarketing nesse momento, como o professor Bruno trouxe, ou, enfim, trabalhar um público semelhante a quem visita o meu site, para tentar atrair essas pessoas não somente para o meu site, para o meu ponto de contato, mas também para convertê-las. Pô, ela se transformou em um lead, mas ela não comprou. A gente tem outras estratégias de performance que a gente pode utilizar. A pessoa comprou e eu quero estimular a recompra. Posso, de novo, explorar a performance. Então, diria aqui, Andréia, que a performance é uma estratégia que a gente pode utilizar nas mais variadas etapas do funil. Concorda, Bruno? É isso, não, acho que você falou tudo. E esse nome se popularizou principalmente com esse relativo à aquisição, né? Então, alguém que é responsável pela performance de uma campanha é aquela pessoa que geralmente vai fazer um montão de mídia paga em diversos canais para trazer novos clientes, que podem ser clientes que vão cair numa página uma página com conteúdo rico, né, numa landing page, para iniciar o processo de inbound. Então, digamos que a performance entrou aí para aumentar o topo do funil e assim por diante. Então, é uma etapa extra que pode ser englobada ali no começo. Tá? Mas a principal diferença, digamos assim, se a gente pensar num modelo específico, a performance não se preocupa, ou quem é um profissional de performance, ele não se preocupa com o ciclo todo. Eles preocupam com trazer um volume muito grande de leads, ou até de pessoas que vão fazer uma compra direta, né? No e-commerce, por exemplo, que às vezes não tem um sistema de funil. Acho que essa é a principal diferença também. Vou aproveitar e tentar responder aqui essa do Eduardo, vou pular da Thalita, mas a gente volta para a Thalita aqui, que se o inbound pode ter objetivo de aquisição de clientes, ou ele é mais voltado para a fidelização, que acho que a gente respondeu um pouco, né, Sara? Que ele tem um objetivo principal sempre de conversão, então tanto a primeira conversão ali, que é transformar o visitante num lead, quanto depois que essa pessoa entra ali num processo de automação, onde você vai aquecendo o lead, onde você vai estendendo o relacionamento, aí tem um processo de aquisição do cliente final, então tem algumas etapas aí, e depois ele tem um processo de fidelização, que é onde surgiu o CRM, que ele é utilizado também dentro da estratégia de inbound. Então, mas digamos que o objetivo principal aí é a aquisição. É uma metodologia que é mais conhecida por aquisição, embora ela ajude muito na fidelização. Mas tem muito funil aí que não tem nem a etapa de fidelização, né? Convertir, beleza. O que tá tudo bem. Às vezes você não tem um produto recorrente, onde existe uma compra recorrente, ou você não tem mais de um produto. Então, o foco principal é a aquisição. E falando de aquisição, o que você acha da gente conversar um pouquinho sobre a diferença do inbound e do outbound? Boa. Acho que é uma dúvida também, aí que vai aparecer. E depois queria falar um pouco da persona, porque eu fiz uma atividade muito legal para esse curso aí.
Sim, persona, da buyer persona. Tá lá na descrição, perfeito. Então, pessoal, se eu puder simplificar muito aqui, o inbound traz a proposta do marketing de atração, inclusive, né? E daí, lendo os conteúdos de inbound, buscando conteúdos de marketing de conteúdo, fica um pouco repetitivo, mas é isso mesmo. Ou um livro fantástico do Seth Godin, que é o marketing de permissão, literalmente, que traz até uma base para tudo isso. Então, eu atraio as pessoas com um conteúdo que seja relevante para ele. Mas eu também posso interrompê-los. E a interrupção está muito ligada ao termo outbound. Tem certo ou errado aqui? Na minha opinião, e daí é legal saber a opinião do Bruno, não tem certo ou errado, depende da estratégia, depende da sua persona, que o Bruno vai falar logo mais, mas às vezes faz sentido você investir em um pop-up num site, às vezes faz sentido você trabalhar com um anúncio no Big Brother, no final do Big Brother Brasil 2021, que foi um grande marco aí de audiência do país nos últimos anos. Faz sentido, de repente, eu colocar anúncios no Google, sejam de display, sejam de shopping, sejam de rede de pesquisa. Então, acho que a gente está caminhando, por mais que a gente tenha defensores, né, somente do inbound, e a gente tenha defensores somente do outbound, e, de novo, eu estou explicando de uma forma muito simplista, dá para trabalhar muito bem os dois juntos. Acho que é isso. Vou até polemizar, né? Acho que não deveriam ter defensores de uma ou de outra metodologia. Acho que o profissional que está do outro lado, o objetivo é trazer sucesso para o negócio que ele está apoiando. Eu digo trazer sucesso porque nem sempre o objetivo é venda, né? No terceiro setor, a gente tem muitas estratégias de brand awareness, né? De gerar consciência de marca, de aumentar engajamento e assim por diante. Eu fiz muitos funis quando a gente estava lá em Nova York, na sede global da ONU, que pegava mais de 190 países e quase nenhum deles, ou poucos deles, tinha objetivo de conversão imediata. A gente queria que as pessoas baixassem um e-book que, quando voltou a Catapora nos Estados Unidos, ou Sarampo, a gente queria que as pessoas baixassem e-book para ter informação, a gente queria educar as pessoas. Então, se a gente está usando o que chamam de growth, o que chamam de performance, o que chamam de outbound, inbound, eu acho que o importante é a gente conhecer as metodologias e saber usá-las, o melhor de cada uma delas, para atingir o objetivo da sua empresa, do seu negócio, o objetivo da sua campanha. Eu costumo dizer nas minhas aulas que é como se o profissional de comunicação e de marketing fosse um técnico. Então, se o técnico coloca aquele jogador que costuma jogar no ataque no gol, a gente vai perder. Se coloca o goleiro para jogar no ataque, pode ser que não façamos tantos gols. Então, é entender conhecer a fundo os canais, entender as características de cada metodologia, de cada canal, para que se possa aplicar todos juntos, todos separados, misturados, mas com um objetivo de alcançar, né? com a meta de alcançar os objetivos do seu negócio. Então, esse esquema que eles dão, né, de falar de outbound, esses nomes que eles inventam aí, eu acho, às vezes, confunde as pessoas, mas é isso aí, vamos trazer os resultados. É isso mesmo, muitas vezes são nomes novos porque já existe, né? Exato, total. Percebi que você concordaria com isso. Vamos falar um pouquinho da persona, então, Bruno, que aqui... Gente, para quem não viu, tá? A descrição do curso tá bem legal, tá detalhado ali o que vocês vão ver em cada um dos dias. E temos a persona na aula 2. Então, por favor, Bruno, dá um spoiler aí pro pessoal. Não sei se aqui na descrição do vídeo tem o link, né, para ir lá para a página, mas deve ter em algum lugar aí. Ou o pessoal do marketing vai jogar aí nos comentários, jogar essa bomba para eles aí. Joga o link aí, joga o link para a galera. Por quê? A gente vai ter nesse curso, são 3 dias de cursos, né? Então, na sexta-feira, das 7 às 9, são 3 horas. Depois, no sábado, a gente começa às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde. É tipo um bootcamp. É um bootcamp a parada. Então, para quem não está acostumado com bootcamp, quem não vem aí da parte de desenvolvimento, da parte de games ou TI, então, o bootcamp é que você saia com algo realmente funcionando ao final do bootcamp. Então, a gente tem o sábado, das 9 da manhã até às 6 da tarde, com uma pausa para almoço e uns intervalos para tomar um café e respirar. Mas é pauleira, é para poder fazer tudo acontecer. Depois, tem uma semana aí, entre um sábado e outro, onde vocês vão ter acesso a vários cursos da Alúria. Então, tem vários cursos que a gente fez uma curadoria de quais cursos podem ser utilizados para melhorar aí o seu aprendizado. Vão ter vários materiais. Então, eu não fiz aquela bibliografia acadêmica, sabe, com só aqueles livros ou artigos científicos.
eu coloquei na bibliografia acesso para todo mundo a e-books da RD Station, e-books práticos. E tem um link da RD que eu vou... Tá lá no site deles, mas eu vou disponibilizar no curso, que tem, assim, sério, mais de 50 conteúdos gratuitos de aprendizado, que é o que a Sara trouxe no começo, né? Com a ideia de educar o mercado para que saiba usar as ferramentas de forma correta. Então, vai ter uma semana aí para você aprender um montão de ferramentas, de coisas novas, porque aí no outro sábado posso trazer mais dúvidas e a gente termina de implementar. Então, qual o processo? Então, na sexta, a gente vai entender os conceitos principais de inbound. A gente falou aqui em 2 minutos, então são 3 horas entendendo os conceitos principais de inbound, os canais, quais canais podem ser utilizados, características de cada um, etapa de cada um, cada etapa do funil, os tipos de leads, né, os MQLs, os SQLs e assim por diante, que são os tipos de leads que a gente pode desenvolver, como funciona cada etapa. E aí, no sábado, a gente volta com uma definição muito bacana de persona, e aí eu tenho uma metodologia que eu implemento em várias consultorias que eu vou, e nas minhas aulas, que é criar uma persona do zero. Então vai ser bem legal, porque a gente vai fazer as discussões, vamos coletar esses dados das personas, usando algumas ferramentas, para obter esses dados originais, e aí vamos preencher um questionário enorme com uma discussão de cada uma das perguntas, o que é importante, o que não é, e vamos construir uma persona. Tem algumas ferramentas da própria RD que podem nos ajudar no processo, e a ideia é que ao final ali do segundo dia, na verdade, no final da primeira manhã, ali no sábado de manhã, os participantes do curso têm uma persona completinha. E o que é essa persona? Essa persona, ela é uma representação semificcional do seu público ideal, do seu consumidor ideal. Então, a gente pega os dados na sua base de dados dos seus consumidores, das pessoas que já estão comprando o seu produto. Vamos lá e extrai. Obviamente, no curso, quem não puder pegar esses dados, nós faremos simulações. Então, vamos usar dado meu, eu abro meus dados, a gente vai fazer simulações. Quem puder pegar os dados, fica mais legal ainda. Mas na vida real, aí você pega os dados de todos os seus consumidores e tenta encontrar o consumidor ideal. Então, é uma representação muito mais assertiva, não é assim, homens ou mulheres de 25 a 34. Não. Então, é uma mulher de 25 anos, estudante, com uma renda mensal de tanto, que mora em tal cidade, que tem esses hábitos de compra, que segue influenciadores digitais, que os canais principais de consumo de conteúdo são podcasts, Instagram, TikTok, que ela lê e-mail marketing uma vez por semana. Então, a gente vai detalhar o comportamento do seu consumidor ideal. Para quê? Para que você possa usar essa segmentação, esses dados, das mais diversas formas. Eu estou numa consultoria para o terceiro setor agora, a gente fez uma dinâmica dessa, e aí os dados que saem ali da persona, por exemplo, a agência que vai fazer uma ação de aquisição, pega esses dados e vai usar lá no Custom Audience, né? Vai usar lá numa segmentação para anúncios, por exemplo. Uma segunda oportunidade é pegar essa segmentação certinha que a gente desenhou da persona e faz um filtro para um disparo de uma newsletter na sua base. Também é um exemplo. E o principal, que acho que a Sara trouxe no meio do caminho, ela falou essas palavras mágicas. Saber qual tipo de conteúdo criar, se a persona se interessa mais por um e-book ou por uma live. Então, que vai te ajudar em todas as etapas do funil. Então, esse é o conceito de que a gente chama de persona, também chamado de buyer persona, em alguns artigos, alguns textos literários acadêmicos. E legal que eu achei legal que nesse curso a gente vai pôr a mão na massa, tem que sair com uma persona prontinha. Uma persona prontinha que, se você usar a sua empresa aí, você vai ter uma persona pronta, validada por nós, pela SPM, pela RD Station, como uma persona, dá para você usar nas suas estratégias. Então vai ser bem legal, vai ser bem legal. Aproveitando só, eu sei que a gente vai falar mais para frente, mas só para continuar o raciocínio, e aí a gente vai fazer o quê? Vai pôr a mão na massa e vai criar uma landing page. Criar uma landing page, uma página de conversão, utilizando, obviamente, a RD Station. Todo mundo que está se inscrevendo no curso tem acesso liberado por 14 dias ao plano básico da RD. A gente vai explorar cada uma das etapas ali dentro. Então, vai criar uma landing page. E aí eu trouxe um cara que hoje ele é coordenador de UX da Globo.com. Não é da Globo, né? Não é mais o Globo.com, agora é uma Globo só.
Então, da Globo, principalmente dos vídeos da Globo, Globoplay, G-Show e etc., que é um cara de UX. Então, ele vai dar uma palestra para a gente no final do primeiro dia sobre os conceitos de UX e hacks de UX, para que você possa aplicar isso na sua página de conversão. Eu vou falar de gatilhos mentais, ele vai trazer do botão, do formulário, disso, daquilo, cores, como usar a cor como informação, para que a sua página de conversão possa ter a maior taxa de conversão possível. E aí, depois, a gente vai, no segundo sábado, falar da construção do conteúdo rico. A RD me mandou um montão de ferramenta para você construir seu conteúdo rico. E eu vou trazer uma série de hacks para que ajude você a construir uma live, um e-book, um infográfico, uma planilha, ou qualquer tipo de, mais de 40 tipos de conteúdo que você pode construir para usar ali no seu funil. E aí, por último, a gente vai fazer uma régua de automação, de relacionamento, usando também a própria RD Station. Então, aquele cliente baixou o e-book. Então, automaticamente, o sistema tem que disparar um e-mail de obrigado, um e-mail, tá aqui o seu e-book. Depois, quantos e-mails vão ter assim na nossa jornada? Então, vamos explicar a jornada certinho para que... e aí, a audiência, né, os alunos vão construir. Então, ao final do curso, você vai ter feito uma persona, uma landing page, um conteúdo rico e uma regra de relacionamento. Tudo que é o básico necessário, né, Sara, para que uma estratégia de inbound aconteça. E, por último, eu vou trazer um case lá do Unicef para explicar métricas, para que vocês saibam o que é um ROI, uma taxa de conversão, uma taxa de clique, e esses dados aí, as métricas e o que são KPIs, para que depois você possa mensurar tudo o que você fez. Aproveitei para contar um pouco como vai ser o curso e trazer esses pontos que a gente acabou falando, né, de cada uma das etapas e etc. Excelente, nossa, estava dando uma aula aqui de inbound ao mesmo tempo. E daí eu achei legal porque você estava comentando, né, que, poxa, então a gente está falando de persona, a gente está falando de estruturar o funil, você vai explorar, inclusive, estratégias específicas para a experiência ali do momento da conversão, até com a palestra de UX, que eu fiquei super afim de assistir também. Aí a gente fecha o funil, vai para métricas como um todo, e daí eu queria puxar o gancho para o título da live, que é como a estratégia de inbound marketing pode, né, irá acelerar os seus resultados. Então, inbound, e daí eu vou tomar a liberdade aqui, pessoal, de dar minha opinião, inbound é a melhor estratégia? Não necessariamente. A gente começou aqui a live falando, olha, existem os mais variados funis, mas que inbound é uma super estratégia, com certeza. Aí eu não tenho o que falar, só elogiar e falar assim, poxa, a gente pode partir de uma proposta. O inbound, ele realmente traz a reflexão de eu tenho que planejar, eu não posso partir para o achismo, a gente tem um número gigantesco de empreendedores e empresários no país que trabalham muito com achismo e não com desenvolvimento de estratégia. Então, a gente tem de forma prática e a gente conhece o nosso público-alvo, define uma ou mais personas, que essa também é uma pergunta clássica, né, Bruno? Quantas personas? Aí a gente trabalha o funil, legal, o que eu tenho que fazer em aquisição? Eu tenho X potenciais estratégias, o que eu faço na conversão, o que eu faço na venda, o que eu faço no encantamento, e quanto melhor a gente automatiza tudo isso, pegando o gancho aqui da pergunta do CRM, usamos ou não o CRM, se possível sim, e daí a gente vê lá no final do curso, né, com a proposta de métricas, eu tenho métricas, se eu conseguir ter acesso aos dados, por isso a importância da gente fazer esse setup, de poder acompanhar os dados desde o começo, isso faz com que a gente possa acelerar os resultados. Porque a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai percebendo em qual etapa do funil o público sai mais, ou em qual barreira ali, o que está acontecendo em tal etapa que eu tenho uma perda muito grande de audiência, o que traz mais audiência para mim, anunciar o conteúdo B, o que gera mais conversão. A gente pode, dessa forma, organizar, fazer assim, né? Organizar a casa para traçar estratégias em cada uma dessas etapas, ir melhorando cada uma dessas etapas para aumentar ainda mais os resultados. Então, entre os cases aí que o professor Bruno vai compartilhar com vocês, com cases aí como um todo da RD, a grande maioria dos cases apresentam exatamente isso, como eles conseguiram organizar a casa e daí ir mapeando cada uma dessas etapas e aprendendo com os erros e trazendo cada vez mais acertos. Essa é a minha opinião aí de como acelerar resultados. Bruno, quer complementar? Acho perfeito. E assim, interessante, esses dias saiu naquele site Think with Google. Se vocês ainda não assinam o Think with Google, vai lá, é grátis. Tem uma newsletter semanal, uma ou mais, mas com entrevistas, com dados muito legais,
complementam o estudo de vocês. Saiu esses dias uma entrevista com o pessoal da HubSpot, que eles perceberam um aumento de até 20% na conversão quando eles aumentaram de 8 para 10 ou até 12 funis dentro de uma estratégia. Então, 2 pontos aí. Primeiro, então, de fato, tem um aumento na conversão quando eu tenho mais funis. Agora, interessante, né? Que as grandes empresas têm até 10 funis diferentes. Ou seja, isso é aplicado de uma forma ampla, você não precisa ter um único funil, você não precisa ter só um funil de e-book, você pode ter vários funis. Então, acho que isso ajuda a acelerar os resultados. Então, se eu tenho, vamos supor, sou uma escola, eu quero vender um curso, então eu posso fazer 2 ou 3 funis ali sobre um tema específico. E aí eu levo todo mundo para uma automação de relacionamento para virar conversão. Aí eu posso fazer outros ali também. E assim por diante. Então, isso me dá uma versatilidade nas minhas estratégias digitais. Alguém disse aqui a Thalita, né? Quais canais conseguimos fazer inbound? Talvez eu vou pegar um pedaço da pergunta dela, talvez eu não tenha compreendido a pergunta inteira, mas quais canais eu consigo fazer a aquisição, talvez, né? Quais canais eu consigo gerar tráfego? Então, você pode fazer alguns funis um pouco mais ativos usando as redes sociais ou até mídia paga para atrair as pessoas para aqueles funis. Aí você tem outro funil que utiliza muito mais o blog da sua empresa, por exemplo, no marketing de conteúdo. E aí você vai atrair e fazer aquele funil. Então, você pode ter vários funis com vários conteúdos ricos diferentes que alimentam uma base de leads, e aí você vai usar outra metodologia ali, que hoje em dia é conhecida como Inside Sales, também super famosa. Então, dá para usar também. Então, é muito versátil. Tem um monte de coisa que você vai plugando aí, que nem a Sara disse, né? Você vai melhorando cada uma das etapas e pô, interessante. Concordo 100%, Bruno. O Henrique fez uma pergunta aqui, e eu entendi a mesma coisa, canais, né? A gente utiliza os mais variados canais para a estratégia de inbound, depende muito da sua persona, para definir quais canais a gente vai utilizar. O Henrique perguntou aqui, né? O uso de material rico para uma conversão por LP ou landing page é uma boa? Ou somente, seja uma aula, somente um e-book, em vídeo, etc. Então, assim, vídeo tá em alta, sim ou não? Gente, o vídeo, assim, tá num crescimento gigantesco, isso desde 2018, a gente está em 2021, chegando em 2022, e a gente só cresce o consumo de vídeo. Principalmente, aí a pandemia até misturou um pouco disso tudo, né? Porque a gente tinha umas projeções aí para 2020, para 2022, e com a pandemia, com todo mundo ficando em casa, a gente passa a consumir muito mais vídeo. E aí eu vou citar aqui um colega de trabalho, que é o Albert da Vuser, e ele discute muito a questão assim de eu estou falando de conteúdo texto, eu estou falando de vídeo, ou eu estou falando de áudio. Ele tem um case da própria RD em que mostra que no download de um e-book, que eles tinham uma taxa de conversão, aí, se eu não me engano, de 30% a 40%, com a oferta de ouvir o e-book, ao invés de fazer o download de e-book, eles aumentaram mais de 30% a taxa de conversão. E eu gostei muito do insight dele, que foi, a gente, na verdade, só está aumentando o mercado. Se você oferece para a pessoa ou um vídeo, ou um e-book, ou um áudio, você está provavelmente captando mais pessoas, porque quem prefere áudio vai converter, quem prefere vídeo vai converter, quem prefere o download do e-book vai converter. Entre um ou outro, a melhor solução aqui é você fazer um teste AB, testar 2 landing pages, dividir o público, para realmente ver qual gera mais conversão. Mas eu gostei muito dessa reflexão, né? Porque a gente vê muito um versus o outro. E ele trouxe o por que não um com o outro? Oferece as 2 opções para o público e vê quanto que essa conversão vai aumentar. Maravilhoso. Acho que eu não tenho uma vírgula para colocar. Posso dizer isso aqui, nossa, adorei isso que você comentou, né, do aumento da taxa de conversão ao se utilizar mais e mais formatos diferentes e fazer teste AB. Perfeito. Henrique, faz isso, faz um teste AB e manda para a gente ainda o resultado. Com certeza, quando você agregar mais formatos, vai melhorar ainda mais. Né? E assim, para quem está falando da RD, a RD já deixa você fazer um teste AB ali mesmo. Você consegue fazer um teste AB ali, você cria sua primeira landing page, falando mais aqui mão na massa, né, hands-on, você cria sua primeira landing page com um e-book, aí você clica duplicar, criar teste AB e te troca por um vídeo, por exemplo. Aí você faz um teste. E dá para fazer um teste ABC, que na última você põe um e-book mais um vídeo, olha lá. E você vai ter aí o que a Sara falou. Muito bom, maravilhoso. O que o pessoal da SP me mandou aqui, as aulas são ao vivo, na sexta, no sábado e no outro sábado, são 3 dias. Se não me engano, são 24 horas, né? Ou 20 ou 24 horas de aula, são
muito tempo, bastante coisa para a gente colocar tudo em prática. De novo, para quem está chegando agora, passando por todas as etapas de um funil de conversão e também falando sobre métricas e discutindo, tirando essas dúvidas, né, de tipos de conteúdo, explorando cases e outros elementos assim também. Muito bom, muito bom. Uma outra dúvida que ninguém perguntou aqui ainda, mas que fazem muito para mim, Sara, é se o funil de inbound pode ser usado no terceiro setor. E assim, a gente faz muito isso, né? A gente usa muito isso no terceiro setor, sim, seja para gerar engajamento, seja para trazer pessoas para assinarem uma petição. E aí, fazer esse pedido de doação, geralmente ele não vem diretamente, ele pode acontecer ao longo de uma regra de relacionamento, ou numa ação, numa campanha específica. Mas gerar leads para o terceiro setor é a mesma coisa. Esses dias lá no meu Instagram, lá eu ponho uns quadradinhos, né? Para as pessoas fazerem pergunta. E perguntaram se, professor, tem um livro específico de marketing digital para o terceiro setor? E a resposta é, né, isso, na verdade, desde 1964, quando o Kotler trouxe lá, né, o Bordering the Concept of Marketing, que o marketing serve também para governos e instituições sem fins lucrativos. Então, na verdade, é até interessante, a gente pode fazer um livro de marketing digital para o terceiro setor, mas todas as práticas que a gente traz aqui, e a Sara também, elas funcionam no terceiro setor da mesma forma, né? Trazer novos doadores ou melhorar o relacionamento são utilizados em qualquer, não só no terceiro setor, mas em qualquer nicho também do segundo setor ou até do governo no primeiro setor. Então, tudo funciona. Aliás, Sara, eu agora estou seguindo você no Instagram, vamos fazer uma live junto, hein? Vamos, com certeza. Vamos interagir os conteúdos lá, muito legal esses conteúdos. Sim, brigadão. Os seus também, já que a gente se conheceu aqui, começou a seguir um ao outro. E daí, eu vou tomar a liberdade de falar assim, terceiro setor, e daí o professor Bruno tem uma super expertise nisso, mas daí também, não importa qual a tua empresa, qual o segmento em que você atua, se é uma empresa, né, B2C, mercado, cliente final, se é uma empresa B2B, empresa, se é um C2C, enfim, né, cliente vendendo para cliente, como acontece, por exemplo, no Mercado Livre, dá para trabalhar a estratégia de inbound marketing, tá? É claro que a proposta aqui, então, é que você consiga desenvolver o funil e também adaptar o funil para as necessidades do teu negócio. E a gente está chegando no final da live, a gente tem aí menos de 10 minutos, então, pessoal, esse é o momento. Vocês têm dúvidas? Gostariam de mandar alguma dúvida para o pessoal? O Bruno, ele está ali no fundo, gente, dando uma de professor, ó. Ele está separando todos os livros. Eu vou começar a fazer isso aqui também, ó. Separando todos os livros que ele quer mostrar para vocês. Pode mostrar, Bruno. Vou. Enquanto vocês vão planejando as perguntas finais, eu fui pegando uns livros aqui que acho que podem ficar de recomendações para vocês aprenderem mais sobre inbound, mas também sobre os conceitos que permeiam inbound. Como a Sara falou aqui, Sara, você vai pegar um livro aí que eu tenho o mesmo aqui, ó, só para a gente indicar o mesmo. Que esse aqui, ó, eu já vi que você tem aqui, eu tô vendo a faixinha dele vermelha ali, ó. Esse aqui é um pouco antigo, mas a Marta Gabriel lançou um novo, que é a continuação desse aqui, com o... Como é que chama o Rizzo? É Eric Rizzo, né? Da MLabs. Lançou junto com ele uma nova versão, mas que está um pouquinho desatualizada. Então, tem a nova versão do Marketing na Era Digital, conceitos, plataformas e estratégias. Muito legal. Muito legal. Então, tem conhecimentos gerais, falam de todos os canais. E por que eu acho importante vocês conhecerem os canais? Porque o inbound vai usar as mídias sociais, tanto as postagens orgânicas, quanto os anúncios, para atrair gente. Rafael Kiso, obrigado, Edu. Rafael Kiso, obrigado. Quem não conhece Rafael Kiso, é o fundador da MLabs. No Instagram dele, todo dia tem um monte de informação muito legal, viu? Vale a pena seguir o cara. LinkedIn muito legal. Também. LinkedIn também? Eu não preciso seguir ele no LinkedIn, não sigo ainda no LinkedIn. E o Rafael Kiso, esse livro da Marta Gabriel, a Marta Gabriel já está publicando, é professora e tal, há muitos anos, e a nova edição desse livro é junto com o Rafael Kiso. Eu não tive oportunidade de ver ainda, mas é muito bom. Por quê? Justamente o que eu estava falando. Você vai utilizar no inbound vários canais. Você vai explorar as mídias sociais, anúncios que o pessoal trouxe de growth ou de performance aqui. Você vai usar e-mail marketing, você vai usar SEO. Então, aqui vão ter conceitos e aqui vão ter conceitos também, né? Esse aqui é do Kotler e esse Milton Kotler, que acho que é o filho dele, se eu não me engano. E você tem 2 livros em um, isso aqui, Marketing de A a Z e Marketing de Crescimento, que trazem vários conceitos sobre promoção de vendas, fluxos de vendas,
e nomenclaturas, que talvez para quem está começando agora não conheça. Então tem umas dicas práticas, são 2 livros em um. É bem interessante e acho que pode ajudar aí para quem está querendo aprender um pouco mais dos canais. Não é necessariamente de inbound, e eu não tenho aqui o livro que eu falei no começo. Você tem aí? Eu tenho, vamos lá. Vai lá, Ó, então esse aqui é o Inbound. Esse está em inglês, mas tem a versão em português, dos fundadores da HubSpot. Galera, é um curso. Eles depois desenvolveram e criaram 4 livros, só Inbound Sales, só Inbound Marketing, só Inbound PR, e enfim, a gente explora a partir daí. Mas esse é o livro, Bruno. Continua, por favor. Inbound, esse aí. Então, esse é legal comprar, porque ele é mostra de novo a capinha aí, Sara. Esse livro é bem legal, porque ele traz os processos iniciais, as etapas e toda a descrição. Tem em português, só jogar lá na Amazon, lá que tá beleza. Um livro que não é necessariamente de inbound, mas ele traz as etapas do funil também, é do pessoal da CMI, que é a Content Marketing Institute, que é o Joey Pulizzi. Esse aqui também é um livro muito famoso, muito bacana. Ele tem o case da Lego, tem o case da Red Bull, tem vários cases interessantes. Obviamente, ele é mais focado em marketing de conteúdo, mas ele traz esses elementos da conversão, da produção de conteúdo rico e de como gerar engajamento. Então, eu acho muito legal. Ele tem muitas histórias, fala de storytelling e fala da utilização desses conteúdos. O Léo perguntou se vamos sair... Desculpa, fala, Sara, você ia complementar. Fala aí. Não, eu ia puxar a pergunta. Pode puxar o Léo, depois eu falo do Júlio. O Léo falou, vamos sair desse curso com uma experiência hands-on, prática, ou de ter implementado o processo de inbound? Sim, Léo, eu comentei isso aqui, contei um pouquinho de cada uma, do que vai ter em cada um dos dias, e nós vamos utilizar a RD, que é uma parceria, esse curso é uma parceria, um bootcamp. Então, o bootcamp é mão na massa, são 20 e poucas horas de o tempo inteiro de mão na massa. É uma parceria com a RD Station, então todas as pessoas que fizerem o curso vão ter acesso à plataforma Basic da RD Station por 14 dias. A gente vai entrar na plataforma, então vão ter todo o que é o inbound, vamos criar uma persona, vamos entender esses conceitos, nomenclaturas e como se medir isso, mas vamos também criar uma landing page. Então é importante que as pessoas tragam o logo da sua empresa, que tragam aí umas imagens, a gente vai utilizar as imagens também que existem na própria plataforma. Vamos criar uma landing page, vamos criar um conteúdo rico, e aí para isso, entre uma semana e outra, as pessoas vão ter acesso aos cursos da Alúria. A Alúria é uma plataforma de cursos, tem um montão de cursos. Eu fiz uma curadoria dos cursos que podem ser interessantes para que vocês produzam um conteúdo rico. Aí fazer um e-book, gravar um webinar, gravar uma masterclass, fazer um infográfico, gravar um podcast, alguma coisa assim. E aí, ao final, vão fazer também a automação aí com alguns e-mails. Tanto que a avaliação para ter o certificado eu, como professor, tenho que entrar na página, preencher o formulário, baixar lá o e-book, eu ter acesso ao conteúdo rico, e eu tenho que receber um e-mail. Pelo menos 1 ou 2 e-mails eu tenho que receber na minha caixa de entrada. Ou seja, hands-on, para todo mundo fazer de fato a parada funcionar. Perfeito. E acho que estamos chegando para o final, a gente tem 2 minutinhos. Responder para o Júlio aqui. A LGPD pode impactar? Ela não pode, ela já está impactando as estratégias de inbound, cá entre nós, em todas as iniciativas, focando aqui na nossa área de marketing e vendas, tá? Então, tem muita gente que não segue aí as boas práticas do inbound, vamos dizer assim, por exemplo, enviando e-mail marketing para pessoas que não se inscreveram para receber aqueles e-mails, tá? E uma iniciativa que a LGPD vem com tudo para resolver essas questões. Ao mesmo tempo, a gente tem grandes empresas aí, ou empresas que estão no mercado há muito tempo, que estão seguindo todas as boas práticas, mas ainda assim precisam se atentar a todos os detalhes da LGPD para estarem aí 100% prontas para qualquer tipo de fiscalização. A LGPD, assim, é claro que a gente tem que esperar para ver o tipo de coisa que a gente senta na cadeirinha, como uma pipoca e vê o filme acontecer na nossa frente, no quesito de ver o quanto que isso vai ser explorado no Brasil. Quantos juízes, né? Porque tudo isso parte aí da decisão do juiz em cada uma das possíveis levantadas aí de cases que a gente vai ter no futuro. Mas todo profissional de marketing tem que estar por dentro do que é LGPD para trabalhar aí os teus processos e as suas empresas, para estarem 100% prontos para qualquer iniciativa.
complementando o que a senhora disse, já tem um case muito bacana da PepsiCo, saiu esses dias lá no Think with Google também. O grande caminho que as empresas grandes estão encontrando para poder trabalhar dentro da LGPD é trabalhar com os first party cookies, né? São os cookies que são adquiridos exatamente das pessoas que visitam as suas peças, pessoas que concedem, então, first party, né? Pessoas que concedem os seus dados ali, eu aceito receber isso, eu aceito receber cookies, eu me cadastrei e tal. Então, como trabalhar muito mais esses cookies e esses dados, ao invés de trabalhar com dados de terceiros, cedidos por terceiros, que eram chamados de third-party cookies. Então, vai ser muito mais esse caminho, explorar esses third-party cookies, explorar essas estratégias de inbound de aquisição, para que você trabalhe muito dentro. E tem já uma palestra, que inclusive eu trouxe uma vez aqui para a SPM, que é o hoje presidente da RTB no Brasil, que é uma empresa de remarketing e mídia, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Então, o Bruno, que é o Bruno Augusto, que é o CEO, é o Country Manager da RTB, ele traz várias palestras nas minhas turmas na SPM, e ele fez uma palestra chamada Mundo Sem Cookies, que já é uma discussão na Europa e nos Estados Unidos, e que em breve a gente vai ver aí. São outras formas de coletar dados que não envolvam mais esse negócio de cookies, limpar cookies, rastreio por cookies. Então, tem vários caminhos aí, Júlio, que as grandes empresas de tecnologia já estão percebendo para se adequar à LGPD, mas continuar fazendo, utilizando as MarTech, né, as tecnologias de marketing para aumentar as taxas de conversão. Muito bom, hein? Muito bom. Perfeito, Bruno. Vamos começar o encerramento aqui? Você gostaria de fechar com as suas palavras? Boa. Então, assim, fazendo um wrap-up, primeiro, obrigado, Sara, pela entrevista, por conduzir a live. Foi um prazer enorme te conhecer. Espero que a gente se fale bastante aí pelas redes e que também a gente produza conteúdos. Adorei seus conteúdos. Obrigado também ao pessoal da RD Station, ao pessoal da Dynamic SPM, né? Um beijo pro Caio e para todo o time do Caio lá da SPM, o pessoal da RD também. Foi muito bacana e espero vocês que assistiram aqui. O nosso curso começa sexta-feira, às 7h. As inscrições estão abertas até 48 horas antes, então até quarta-feira. Tem as formas de pagamento, que o pessoal da SPM disse aqui. Tem a vista no boleto até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, é um curso bem legal, um curso hands-on, onde a gente vai falar muito sobre inbound, mas também colocar a mão na massa. São três dias, com mais cursos da Lúria, com um monte de e-book prático, com a metodologia, com um estudo de casa e com uma palestra do coordenador de UX da Globo. Então, vai ser muito legal, assim, muitos conteúdos distintos, focados em inbound. Espero vê-los lá a partir de sexta-feira, às 19 horas. A todos os outros, um beijo. Segue a gente também no Instagram, né? Fazer jabá, Sara, tá liberado. Então, me segue lá no Instagram, Bruno Pérez, porque também posto um montão de dicas para ajudar as pessoas. E, neste momento onde o Brasil mais precisa, também posto um montão de vagas de trabalho que a galera me manda. Um monte de agência de publicidade me manda, sabem que eu tenho alunos, um monte de amigo me manda. Então, todas as vagas que chegam para mim, eu publico lá no meu LinkedIn também. Bruno Pérez lá no LinkedIn. Vamos disseminar conteúdo, apoiar novos empreendedores, novas iniciativas de todos os setores diferentes. Estamos aí para isso. Valeu! Perfeito. Gente, brigadão, agradeço ao pessoal da SPM, ao pessoal da RD pelo convite, por participar dessa live aí com esse fera, que é o professor Bruno. Bruno, obrigada pelo elogio dos conteúdos, os seus também são ótimos, também estou seguindo. Matheus, a gente respondeu sobre a LGPD, tá? Então você pode dar uma conferida nesse conteúdo depois que vai ficar disponível. Pessoal, foi um prazer, boa semana e espero vê-los no curso também. Tchau, tchau, gente.